Bom dia, Boa tarde! boa noite. Esse Esse é é mais mais um um ZarpaCast. ZarpaCast. Que maravilha poder estar aqui com mais ilustres personalidades No último episódio, trouxemos alguns estudiosos para falar sobre os povos germânicos. e até mesmo um falecido soldado temporariamente trazido de volta. Sim. Dessa vez, no entanto, a dinâmica será um pouco diferente, porque a gente está aqui falando com alguns estudiosos, professores, pesquisadores, para fazermos quase que uma aula, né, sobre um tema um tanto quanto mais delicado, sobre a escravidão. Bom, temos aqui personalidades renomadas: o pesquisador e historiador Victor Hugo, o professor de História e Filosofia Chaves e o professor de História Henrique Morbey, que não pôde estar em pessoa conosco, mas conseguiu estar presente por ligação. Oi, gente, muito boa tarde. Me desculpa qualquer problema no som, é que eu tô num local não muito favorável, mas é um prazer estar aqui presente com vocês hoje em mais um episódio do ZarpaCast, tá? Eu espero compartilhar e aprender com todos vocês, tá bom? Para ter mais um pouco de dinamismo, poderíamos fazer perguntas enquanto os senhores respondem? Pode ser? Assim, cada um responde como preferir. Certo. Nós sabemos que tivemos um tenebroso período de escravidão aqui no Brasil, né? Mas de tempos em tempos, algumas pessoas aparecem tentando justificar isso, dizendo que também havia escravidão na África entre eles. E sabemos que não é exatamente assim que funciona, mas poderiam explicar de modo concreto? Uma boa tarde a todos. É um prazer estar aqui presente. Agradeço imensamente ao convite. Como pesquisador, é imprescindível que eu explique esse fato de uma maneira mais completa e não como uma meia-verdade, como é dita. É um fato que os povos africanos também se escravizavam muito antes dos europeus chegarem no continente. Mas não é uma questão tão simples e fácil. Nem tudo é preto no branco. O que acontece é que na África, entre esses povos não existiu o cunho racial que atualmente interligamos com a escravidão, que era uma escravidão doméstica, onde possuíam alguns direitos, como possuir terras e até se casar. Na verdade, eles eram muito parecidos com a escravidão romana, que era majoritariamente feita por guerras e dívidas. A escravidão na África começou a mudar drasticamente quando os árabes muçulmanos estabeleceram no norte do continente, e mais ainda a partir do século XV, com a ascensão do tráfico negreiro e a chegada dos colonizadores, o que aumentou a demanda de escravos e fez com que tivesse que capturar mais grupos locais para poder vender aos europeus. Ah, entendemos. E sobre questões religiosas? Vejam bem, segundo uma narrativa bíblica, a descendência de Cã, que teria povoado regiões da África, foi amaldiçoada por Noé, o que levou à crença de que esses povos eram destinados à servidão. Essa interpretação foi usada para legitimizar a escravidão dos africanos durante a colonização das Américas. A Igreja Católica desempenhou um papel importante a justificação da escravidão, pois argumentava que, ao converter os africanos, estaria salvando suas almas. Essa conversão era imposta de maneira violenta, com a queima de ferro quente na pele dos escravos, entenderam? Além disso, a igreja afirmava que a escravidão era necessária para a sociedade funcionar de acordo com os planos divinos. Muitos líderes religiosos da época defendiam que os africanos deveriam aceitar seu destino como escravos e serem gratos por terem a oportunidade de serem batizados e salvos. E é válido lembrar que nem tudo eram questões religiosas. O tráfico negreiro era um negócio e um que rendia um lucro absurdo. Sim, com certeza. Eles trabalhavam em plantações, minas, fazendas, fábricas, enfim. Sua força de trabalho era explorada para produzir açúcar, algodão, tabaco, café, ouro e outros produtos exportados que geravam lucros para seus proprietários e países colonizadores. A posse de escravos ela era vista como um investimento econômico. Os proprietários podiam acumular riqueza ao explorar o trabalho desses indivíduos sem pagar salários. Isso permitia que reinventassem seus lucros em outras empresas ou propriedades, criando um ciclo de acumulação de riquezas que só beneficiava as classes dominantes. Não, e outra,
O tráfico negreiro foi um sistema brutal e lucrativo que envolvia a captura, transporte e venda de milhões de africanos na América. Eles tinham várias características, tipo captura e compra, pois eles eram capturados em conflitos locais, eles eram raptados por traficantes ou vendidos em troca de bens como armas, tecidos e utensílios também. Também tinha o transporte deles, que os capturados eles eram transportados em condições terríveis em navios superlotados. As condições a bordo eram desumanas, com muitos morrendo de doenças, fome ou maus tratos durante a travessia do Atlântico. Enfim, gente, era o caos. Também tínhamos a venda e exploração dos escravos chegando às Américas. Os escravos eles eram vendidos em leilões para fazendeiros, proprietários de plantações, mineradores e outros trabalhadores em várias colônias, sendo forçados a realizar trabalhos pesados em condições difíceis, frequentemente sujeitos a castigos cruéis. Alguns deles todos nós já conhecemos. Outro fator importante era a lucratividade. Como eu já disse, o tráfico negreiro era muito lucrativo para os envolvidos, incluindo comerciantes europeus, proprietários de escravos e governos coloniais. E a produção de açúcar e algodão, tabaco e os produtos agrícolas dependia grande parte do trabalho dos escravos, o que impulsionava a economia colonial. Como dá para perceber, a escravidão era uma relação totalmente violenta e opressiva. Começava desde a captura e separação das famílias e os abusos que aconteciam nos navios até a chegada das Américas. Eles eram forçados a trabalhar em condições não favoráveis e ainda recebiam castigos. O mais conhecido era a chicoteada, obviamente sem um pingo de liberdade. Claro que tinham tentativas de fuga e rebeliões contra seus senhores. Muitos que fugiram formavam os conhecidos quilombos, e outros praticavam a sabotagem, que era diminuir a eficiência do trabalho quebrando os instrumentos, são as maneiras físicas de combater a escravidão. Mas a maioria também resistia à violência, preservando a própria cultura, ainda que escondido de seus senhores. Foi assim que surgiu a capoeira ou as religiões de matriz africana. Falando em quilombos, acho que seria bom dar um exemplo famoso. O Quilombo dos Palmares, o maior e mais duradouro da América colonial, durando por aproximadamente 100 anos, localizado na região que hoje corresponde ao estado do Alagoas. O Zumbi dos Palmares é o líder mais conhecido do Quilombo dos Palmares. Ele nasceu em Palmares, foi capturado na infância e se tornou escravo. Eventualmente, escapou e retornou à cidade natal, se tornando um líder respeitado. Ele liderou a resistência contra as incursões militares e os ataques dos colonizadores portugueses. Em 1694, o Quilombo dos Palmares foi invadido pelos bandeirantes. Zumbi foi morto em combate, mas sua luta pela liberdade deixou um legado duradouro. Ele se tornou um símbolo de resistência à escravidão e à opressão, sendo referenciado como um herói nacional no Brasil. Definitivamente uma pessoa a ser lembrada, né? Assim como todos aqueles que tiveram que passar por aquela época difícil. Uhum. Assim, os escravos trabalhavam principalmente na produção de açúcar, como sempre aprendemos, mas eles trabalham em outros lugares, não? Certeza. E tinham como a similaridade a falta de segurança e cuidado com a vida, a saúde dos escravos. Além das minas e dos engenhos, eles trabalhavam em residências, lavando, cuidando das crianças, cozinhando e realizando serviços públicos, limpando ruas e consertando edifícios. Alguns poderiam até trabalhar por conta, desde que uma quantia do que recebessem eles pagassem aos senhores. Outros eram especializados na produção de cerâmica e tijolos ou eram envolvidos no embarque e desembarque de mercadorias e cidades portuárias. Os escravos desenvolviam todo tipo de serviço e tarefa a depender das demandas do local. Mas a principal obra de mão de obra escrava era principalmente nos engenhos e nas minas mesmo. Nos engenhos de açúcar, eles eram submetidos a trabalhos totalmente exaustivos e no cultivo, corte, moagem e processamento da cana, além da produção do açúcar e produtos derivados. Tudo isso levava horas sobre o sol e supervisão rigorosa de feitores. Muitos escravos sofriam lesões e doenças relacionadas ao trabalho.
eles viviam nas senzalas superlotadas, sem higiene nenhuma e tendo uma dieta baseada basicamente de restos de mandioca, milho, feijão e, quando davam sorte, peixe ou carne. Tudo em quantidade ínfima. Já nas minas de ouro, envolvia a escavação para a busca do ouro, em minas profundas e extremamente perigosas, devido ao risco de desmoronamento e à insalubridade pela exposição a elementos tóxicos no local. Eram usados no processo de extração do ouro. A moradia eram igualmente rudimentares. Barracas simples em locais improvisados e sujeitos a uma alimentação semelhante ao engenho. Bem, terminando essa incrível aula com esses três estudiosos, queremos agradecer imensamente a presença de vocês hoje. Sério mesmo. Ficamos muito felizes por aceitarem o convite e a gente espera que vocês venham mais vezes, não é mesmo? E também esperamos que os ouvintes tenham aproveitado. Assuntos como esses são sempre importantes de serem relembrados e aprendidos. Boa tarde para todo mundo e até o próximo episódio. Muito obrigado, pessoal. Isso foi uma experiência incrível, tá? Eu adorei estar aqui com vocês, compartilhar o máximo do que eu sabia e aprender bastante com todos vocês hoje, tá, gente? Muito obrigado e um bom final de semana. Eu agradeço pela oportunidade, agradeço por essa chance, né, de poder falar sobre um assunto tão importante. E eu acho interessante, né, esse debate. E concluo com essa fala, pessoal. Obrigado por tudo e até mais. Para todos os ouvintes que nos acompanharam até o final, espero que essa exposição de informações e ideias tenha sido engrandecedor, mas também incômodo. Engrandecedor, pois abriu a sua mente e proporcionou reflexões internas sobre suas ações, mas incômodo, pois você conseguiu ver os pilares frágeis no qual a nossa sociedade pisa, que os resquícios da escravidão e do racismo ainda estão presentes, não na sua maneira mais bruta. No mundo atual, o mundo precisou de discursos sutis para poder permanecer vivo. Vivo nas palavras, vivo nos estereótipos, vivo nas discriminações e na falta de oportunidades. Espero que nesses poucos minutos você tenha aumentado seu senso crítico perante essas situações e ao racismo estrutural. Fecho a minha palavra com a frase do pensador Martin Luther King: o que me preocupa não é o grito, a violência dos maus. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Até a próxima.